filho de Deus. E faço algumas coisas aí, simplesmente, por um desencargo de consciência, porque eu sou filho de Deus. Mas o Senhor tem saudade. O Senhor tem saudade daquela capacidade e habilidade. Quando eu estava preparando isso aqui hoje, e até desde ontem pensando sobre isso, Deus estava ministrando no meu coração, que o Senhor vê a pessoa dentro da igreja, sente saudade daquilo que ele fazia. Tudo bem, está aqui sentado aqui, glória a Deus, seja bem-vindo, que coisa maravilhosa, né? Todo mundo está aqui. Mas o Senhor quer que você não seja apenas filho, mas seja servo. Onde estão os servos? Onde estão os servos? Aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que faz as coisas, aquele que não tem tempo. Olha, eu estou atarefado, eu tenho que sair agora. Onde você vai? Vou fazer célula. Onde você vai agora? Olha, eu estou me preparando, eu tenho que ir para o culto. Terça-feira nós vamos lá em Piracicaba, na quarta-feira já estávamos aqui, na quinta-feira vamos lá na casa do Ed Carlos, lá na base. Sexta-feira fazer discipulado aqui na tenda. Sábado de manhã já estava na aula do pastor Mourinho. Sábado à noite já estava aqui nas redes. Hoje de manhã estava aqui no café da comunhão, dando aula na escola de líderes, fazendo aula de servo. Tem que servir, mas você serve vai correr desse jeito? Não sei, eu pelo menos pode até ser que não seja correr desse jeito, mas eu tenho que fazer. Eu não posso parar, eu tenho que fazer. Eu tenho que batalhar, eu tenho que correr. Pelo menos fazer dessa forma, até que uma hora Deus me dê um discernimento maior, mostrar como que é. Mas enquanto isso, eu entendo que é assim. Enquanto isso, eu estou entendendo que é servir, estou servindo. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que Deus queira me ensinar algo diferente. Pode ser servo, pode ser, até acredito nisso, mas enquanto isso, eu tenho que fazer. Tem que correr, eu tenho que ir correr, enquanto eu aguentar. E aí, diz aqui que ele começou a passar fome, versículo 14, e é isso que acontece. Às vezes nós temos tudo, né? Nós temos tudo dentro da nossa casa, nós temos casa boa, carro bom, emprego bom, mas estamos com fome. Nós temos tudo, mas estamos com fome espiritual. A gente se lembra de muitas coisas que fazemos e não fazemos mais. Ah, se eu pudesse comer aquilo. Ah, se eu pudesse beber aquilo. Ah, se eu pudesse sentir fome. Mas tem tudo, materialmente tem tudo, está muito bem. Mas sente fome do Espírito Santo, sente fome de oração, sente fome da palavra, sente fome dos cultos, dos evangelismos, necessidades. Diz aqui que ele começou a passar necessidades no versículo 14. A gente começa a passar necessidade da palavra, necessidade de uma vida de oração. Por quê? Porque o que estamos fazendo com o filho é muito pouco. É muito pouco num mundo como nós estamos vendo, onde a família todos os dias é atacada pelos políticos que nós temos hoje aí, aqueles que estão em evidência. É muito pouco. Às vezes o que nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo com ela, estava falando agora um pouco sobre a visão. Nós estamos sentados e Deus quer que a gente comece a andar, correr e voar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: neste ano 2015, eu declaro, em nome de Jesus, você vai andar, você vai correr e você vai voar no Senhor, na palavra, na visão. Amém? Então aplauda o Senhor Jesus bem forte. Você tem isso aqui. Olha só. Decreta aleluia. Olha aqui, ó. Diz aqui, no versículo 15, que ele foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Cidadãos do mundo. Os cidadãos do mundo, é todo sistema. Mesmo tendo tudo, você tem tudo, mas é um pobre, maltrapilho, com andrajos, com um filho pródigo, longe do pai. E já não está se sentindo mais filho. Filho pródigo, chegou um momento da vida dele que ele já não se sentia mais filho. Aí, quando você não começar a se sentir mais filho, aí você vai começar a perceber que você precisa aprender a ser servo.
Ele, a linguagem dele começou a mudar. Ele começou a sentir desejo de ser servo. Não é? Não foi isso que ele disse? Aqui é uma palavra. Então, os cidadãos do mundo, encostar-se aos cidadãos do mundo, é encostar-se a todo o sistema do mundo, com todo o seu luxo, com toda a sua modernidade, com toda a sua tecnologia, com todo o seu dinheiro, pompa, glamour e uma série de outras coisas aí. Isso aí são os cidadãos do mundo, são os porcos. E tem uma coisa, ele disputava com os porcos, no chiqueiro onde ele estava, ele disputava com os porcos para comer as alfarrobas. Alfarrobas eram umas vagens grandes, adocicadas, que dava-se para os porcos em época de muita seca, que tem, inclusive lá no sertão, tem uma semelhante a essa aí. A gente até experimentou já, ela é adocicada. Em época de seca, a pessoa chupa aquilo ali, entendeu? Uma vagem grande assim, chamada alfarrobas. E jogava para os porcos. Ele queria disputar com os porcos. Ele não ganhava com os porcos, porque ele não era porco, ele era filho do pai. E às vezes nós estamos aí encostados nos cidadãos do mundo aí, querendo disputar com os porcos. E os porcos, não estou citando pessoas, mas os porcos eram um sistema. E a gente não vence o sistema, a gente não ganha porque a gente não faz parte do sistema. Enquanto a gente não sentir no nosso coração, na verdade, de que nós precisamos ter consciência do que é ser servo, nós vamos disputar com os porcos. E todas as vezes que nós disputarmos com os porcos, que é o sistema, nós vamos perder. Porque o sistema é maior que nós. Essa palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem aqui no mundo há. E quando fala essa palavra mundo, não é mundo, planeta, e nem pessoas, é sistema. É o sistema, porque não dá. Você não consegue competir com o sistema. Ele mergulhava naquela lama e os porcos comiam antes dele. E ele perdia, até que ele chegou, na verdade, com a consciência. Aí vem o terceiro ponto da mensagem: a consciência de servo do filho pródigo. No versículo 17 até o 19, diz assim: caíram, porém, em si. E a gente precisa cair em si. Está na hora de cada um aqui cair em si. De eu cair em si. Cada um de nós aqui cair em si. Caindo, porém, em si. O que foi que ele disse? Agora já não é mais a visão de filho. Começa a mudar agora. Começou a perceber que ele precisa ser servo. O que ele disse? Quantos empregados de meu pai, quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aí, trata-me como um dos teus empregados, ou jornaleiros, ou servos. Agora eu quero ser servo. Às vezes a pessoa se afasta tanto, mesmo estando na igreja domingo, outro dia aí que seja, mas só é filho agora, filho, não está fazendo mais nada, não faz mais nada, e esse conselho não, e só isso. O teu espírito tem saudade daquele culto de quarta-feira, e não adianta dizer que a igreja está fria, porque a igreja não está fria. Quarta-feira nós estamos aqui, uma unção tremenda. Ontem à noite aqui na Rede Família, uma unção tremenda. Eu fui lá na Rede Juvenil, uma unção tremenda. Hoje de manhã na nossa classe escola de líderes, uma unção tremenda. É unção, meu irmão. Teu Espírito está clamando por isso, quer que você volte a ser servo. O Espírito Santo está dizendo: volte a ser servo. Volta a ser servo, deixa, em nome de Jesus, de ter só essa posição de filho. Eu sou filho, fui batizado e tal, e fica lembrando só isso aí, quando é hora de começar a trabalhar, como diz o livro de Naum, e meter os pés no barro e fazer os tijolos, amassar o barro, está escrito lá, põe o pé no barro, colocar o pé novamente no barro, amassar para fazer os tijolos, da reconstrução da nossa vida espiritual. O desejo do filho de ser servo, ele passou a ter desejo de novo. Meu Deus, o que eu estou fazendo?
tem vinho e beber, mas não, você está vindo, não, tá bom. Sabe que eu vou falar isso? Tá bom, para com isso aí agora, tá bom. De vez em quando você dá uma oferta, e isso aqui não. Gente, Deus quer que nós, cada um de nós, sejamos servos, envolvidos, mergulhados na obra do Senhor, mergulhados. As igrejas frias que estão aí, padecendo aí, o povo deixou de ser mergulhado, são apenas congregadores, são apenas domingueiros, vão na igreja domingo à noite só. Abra o olho, abra o olho. Abra o olho. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessa noite. Abra o olho. E aí, diz aqui, o desejo do filho pródigo de ser servo. Qual a primeira palavra? Quantos empregados do meu pai? Quantos servos do meu pai? Quantos líderes de céu estão lá na igreja? Eu que já fui líder de céu, não sou mais nada. Quantos evangelistas? Eu que fui, mas não sou mais nada. Quantos discipuladores? Eu que fui, mas não sou mais nada. Quantos lá estão satisfeitos? Estão lutando, um chega a pé, outro chega de bicicleta, outro chega de moto, outro chega de carona. Eu tenho tudo hoje. Ele está comendo, ele está se alimentando espiritualmente, está feliz. Deus quer dar a você o pão dos servos. Você que é servo nunca vai deixar de ser alimentado. Não é só o filho que é alimentado, o servo também. Porque chegou um momento que ele começou a desejar o pão do servo. Quantos servos de meu pai têm pão em abundância? O servo tem pão em abundância. Você vai ter pão em abundância. Talvez você está colocando um monte de coisa na frente da sua vida espiritual, com medo de ficar pobre, com medo de não ter um futuro. Eu digo para você que o pão de abundância está na mão de Deus. Está escrito na palavra. Quantos servos têm pão em abundância? E eu aqui estou perecendo de fome. Mas você tem tudo, mas estou perecendo de fome por dentro. Está um buraco. Está oco por dentro. Não há fome para os servos. O servo, aquele que trabalha, não dá tempo de ter fome. Ele tem um momento exato. Ele come de manhã, às 9 horas, meio-dia, igual lá no caso do pastor, do apóstolo Cicleu. Você chega lá e enche a mesa. Toda hora. Ali, se você ficar uma semana lá, eu volto aqui, vocês não vão me conhecer mais. Porque ali você come 7 da manhã, depois às 10, depois meio-dia. Depois você come às 2 da tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite antes de dormir. Quem foi comigo sabe disso. Aí ele fala assim, isso aqui é igual coceira de macaco, diminui, mas não acaba. Toda vez. Pode comer. Isso aqui é igual coceira de macaco, diminui, mas não acaba. Igual coceira de macaco. Coça, daqui a pouco está coçando de novo. Diminui, mas não acaba. O servo é assim, o servo de Deus ele come toda hora. Todo momento. E aí ele tem que tomar aquela posição, levantar e ir. Levantar. Ele tem que se levantar. Lembra que eu falei que nós somos sentados, precisamos andar, precisamos correr e precisamos voar? A gente tem que se lembrar disso. E dizer, Pai, eu reconheço meus pecados. Tem gente dependendo de mim e eu reconheço meus pecados. Eu reconheço, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser um servo a partir de agora. Agora eu quero ser um servo. Sofreu, eu quero ser um servo. Há compaixão no coração do pai quando o filho se levanta. No versículo 20 e 21, diz aqui que levantou-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Por que o Senhor se enche de compaixão? Porque ele se lembra de tudo aquilo que a gente fazia. O pai se lembra de todos os nossos feitos. O pai se lembra de todos os feitos dos filhos e sente saudade e se enche de compaixão de ver que o filho agora está em andrajos, um andarilho, está perdido. E ele chega então, e ele se prostra diante do pai, e ele diz, pai, eu peguei contra o céu e contra ti. Ele já não chega como filho. Eu sou filho, eu quero a parte da herança. Eu sou filho. Não, ele agora não.
ele não tinha essa noção de filho, ele deixou um pouco de lado essa noção de filho e tomou posse da noção de servo, que é o que nós precisamos. Tomou posse da noção de ser servo. Ele deixou de lado e chegou diante do pai, talvez com medo, e disse: pai, peguei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. E aí, o que o pai fez? O pai lhe deu dádivas. Diga, dádivas. O pai disse: traga a melhor roupa. O servo vai vestir a melhor roupa. Não é apenas o filho que veste a melhor roupa, o servo também veste a melhor roupa. Mas você tem que se tornar um servo. Saia dos andrajos espiritual e se torne um servo nessa noite. O pai lhe deu um anel, que é a autoridade do pai. O anel simbolizava a autoridade do pai. O pai lhe deu sandálias, para ele agora não ferir mais seus pés nas pedras, ele andar com segurança. E o pai mandou matar o bezerro cevado, que estava sendo guardado para um dia especial. Geralmente o bezerro cevado era guardado para uma ocasião muito especial. Muito especial. Está sendo cevado no milho ali, para algo muito grande que vai acontecer. E foi justamente o dia em que o filho voltou. Mas voltou não com a mentalidade de filho, mas voltou com a mentalidade de servo, que é o que a gente precisa, ter mentalidade de servo. O servo, ele não tem vontade própria. O servo chega no domingo de manhã, olha, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. O servo chega no domingo de manhã, ele diz assim: não estou com um pingo de vontade de levantar para ir na igreja, para ir no café da comunhão, mas eu vou. Porque ele não tem vontade própria. Isso é o servo. Ele está cansado, ele chega do trabalho, na quarta-feira vai ter culto de avivamento, que está sendo avivamento quarta-feira. Tem culto de avivamento na igreja, eu vou no culto, mas estou tão cansado, mas pelo menos até as 9 horas eu vou. Ele não vai na vontade dele, mas ele vai na vontade de Deus. Ele não tem vontade própria. A pessoa chega nele, como chegou aí no... Foi o irmão que a pessoa chegou e disse assim: o Rivail estava contando, o Rivail do Mirador, contando que o rapaz chegou lá na frente da casa dele e disse: você não quer dar estudo bíblico para mim? A minha situação na minha casa está complicada, está difícil, e eu preciso de estudo bíblico, estou precisando de ajuda. Ele podia dizer: eu estou passando lutas, dificuldades, batalhas, empregado, aí estou cansado. Não, ele falou para mim antes, eu falei: não, eu vou. Por quê? O servo não tem vontade própria. Não tem vontade própria. Ele não fica esperando ter vontade, ele vai e faz. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele está preparando um bezerro cevado para a tua vida, para uma ocasião especial, se você se levantar para se tornar um servo. Quem nessa noite está desejando ser um servo, diga aleluia e comece a aplaudir o Senhor Jesus.